Só que eu não consigo apagar. Bom, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao webinar do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Eu peço por gentileza que mantenham os microfones desligados para que a gente consiga ter um som estável, né, para todos. Hoje o nosso webinar tem o tema Situação Regulatória Internacional de Agrotóxicos com uso autorizado no Brasil, potencial de danos sobre a saúde e impactos ambientais. Novamente agradecemos a participação das palestrantes, também de todos que estão acompanhando a gente ao vivo, todos que vão assistir essa gravação desse evento que vai ficar disponível no canal do YouTube do MPT Campinas. Então, para a gente já iniciar a agenda, eu passo a palavra para uma fala de boas-vindas para a doutora Marcela Monteiro Doria, que é procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Campinas e integrante da coordenação do Fórum Paulista. Olá, boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse nosso webinar do Fórum Paulista, mais um evento, né, que realizamos em parceria. Gostaria de agradecer especialmente as nossas palestrantes de hoje, a Karen e a Aline. Muito obrigada por dividir um pouco seus conhecimentos aqui com a gente. Tenho certeza que será uma noite muito proveitosa, de muito aprendizado. Então, agradeço a presença dos nossos membros do Fórum Paulista, doutora Lígia, doutora Fátima, todos os demais que vieram aqui prestigiar o evento, os membros do Fórum Nacional também, outros participantes que vieram nos acompanhar hoje. Então, desejo a todos e todas uma noite de muito aprendizado e tenho certeza que o evento será um sucesso. Muito obrigada, gente. E obrigada à Bia também, né, e toda a equipe aqui da PRT 15 que está nos dando esse apoio técnico essencial para a realização desse evento. Obrigada, doutora Marcela. Nós vamos iniciar agora o primeiro painel e incentivamos que perguntas, comentários sejam feitas por escrito no chat para que a gente consiga organizar essas interações e a expectativa é que ao final das duas apresentações nós iniciemos o painel de debates. Então a gente vai pegar as perguntas e na medida do possível vamos encaminhar para as palestrantes para que todas elas sejam respondidas. Então, para o primeiro painel, nós convidamos a Karen Friedrich, que é biomédica, toxicologista com mestrado e doutorado em saúde pública, professora da Unirio, tecnologista da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca Fiocruz e atualmente assessora técnica da CODEMAT, Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Karen, pode ficar à vontade, a palavra está com você. Obrigada, Beatriz, pela apresentação. Já inicio agradecendo o convite do Fórum Paulista. É um fórum muito ativo e muito comprometido com a saúde e o meio ambiente, tratando dessa questão dos agrotóxicos e transgênicos, e fico muito honrada em estar aqui fazendo uma apresentação e a discussão de alguns pontos. Karen, desculpa só te atrapalhar, você está com a câmera fechada intencionalmente? Não sei se a gente Não, está com algum para mim problema. ela estaria aberta. Deixa Eu eu tô fechar. vendo a Karen, eu tava vendo. Ah, será que foi algum problema aqui? Agora eu tô vendo. Agora apareceu. Então, Deu certo. Certo, Karen, desculpa te interromper. sem problema. Deixa eu ver se. Espera aí. Estou tentando, tá dando um probleminha aqui no compartilhamento. Tá abrindo umas coisas que eu não sei, só um momento. Agora nós estamos vendo a apresentação. Tá, obrigada.
Bom, a gente vai fazer essa discussão a partir de um estudo que nós realizamos, avaliando a situação regulatória de agrotóxicos utilizados no Brasil, pesquisando e analisando como se esses agrotóxicos são aprovados ou proibidos em outros países. Bom, a gente utilizou como fonte de busca os órgãos oficiais desses países, com exceção dos dados dos Estados Unidos, né, que são dados difíceis, às vezes, de captar no site do órgão americano que trata disso. E a gente focou nos países membros da OCDE. Bom, o Brasil não é um país membro, não é membro dessa organização, né? Inclusive tem tentado entrar nos últimos anos, mas a gente conseguiu nessa pesquisa, né, com exceção dos dados dos Estados Unidos que a gente obteve a partir de uma outra organização, a gente conseguiu quase todos os países também, com exceção da Coreia do Sul, que não estava disponível no idioma inglês. Bom, a gente teve um resultado bastante surpreendente, né? No momento em que a gente fez essa pesquisa, a gente utilizou como base de dados os agrotóxicos permitidos no Brasil a partir do site da Anvisa, mas a gente excluiu produtos biológicos dessa análise. Então, a gente ficou com mais ou menos 450 agrotóxicos, isso na época, né, que a gente fez a pesquisa, que a gente iniciou a pesquisa, final de 2018, 2019, né, hoje a gente tem, infelizmente, muito mais agrotóxicos, princípios ativos de agrotóxicos registrados. Bom, e aí a gente se surpreendeu, né, todas essas partes aqui em azul são os países onde a gente obteve essas informações, né? Acho que talvez o contraste não esteja muito bom, mas aqui inclui o Chile, o México, os Estados Unidos, Canadá, todos os países da comunidade europeia e da Europa, né? Porque alguns não pertencem à comunidade, a Índia, a China, a Nova Zelândia, a Austrália. Bom, a gente identificou que a quantidade de agrotóxicos proibidos variou de 102 a 342, né, sendo esse menor percentual nos Estados Unidos, que já é mais ou menos, que já é um número muito surpreendente, chegando a 342 agrotóxicos proibidos de 450 na Islândia e Noruega. Mas a gente destaca aqui que, por exemplo, a comunidade europeia, 47% dos agrotóxicos registrados no Brasil são proibidos na comunidade europeia e 31% na China e na Índia, né, que apesar de não serem países membros da OCDE, a gente incorporou também numa perspectiva de ter uma ideia do bloco do BRICS, né, que até então era até muito mais importante, a participação do Brasil era muito mais importante do que é hoje. A gente também não conseguiu os dados da China, da Rússia, em inglês, e nem da África do Sul. Então, do BRICS, a gente só tem a China e a Índia, mas que são fontes muito importantes. Bom, e aí a gente analisou quem são esses agrotóxicos, né? A gente ouve muito o setor do agronegócio defender que, apesar de terem registrados esses agrotóxicos que são proibidos lá, não são usados no Brasil. Por isso, a gente resolveu também se debruçar sobre os agrotóxicos que a gente tem dados de liberação comercial, né? Esses dados de comercialização são publicados pelo IBAMA, e a gente, então, pegou os dados que até então estavam publicados, hoje a gente tem mais alguns anos depois, mas a gente pegou os dados de 2017, e aí a gente eram 79 agrotóxicos listados, né? Até porque existe uma previsão legal que produtos que tenham menos de três ou menos fabricantes, eles não podem divulgar os resultados de agrotóxicos. Então, existem alguns outros aí que a gente não tem acesso a essa informação. Mas desses 79 agrotóxicos que são efetivamente comercializados no Brasil, a gente observou que 24% desse volume
que era um pouco mais de 500 mil toneladas de princípios ativos, né? Quando a gente analisa produtos formulados, esse volume é muito maior. Então, 24% do volume de princípios ativos comercializados no Brasil são de produtos proibidos em pelo menos 3 países da OCDE. Bom, e por que esses pelo menos 3 países, né? Infelizmente, né, está tramitando no Congresso Nacional o PL 6299 de 2002, mais conhecido como PL do veneno. E nesse projeto de lei, uma dos dispositivos, das propostas de dispositivos, é que se o agrotóxico for permitido em 3 ou mais países da OCDE, ele poderia ser automaticamente registrado no Brasil. Bom, e aí a gente da saúde pública, né, se pergunta, e se fosse o contrário? O que acontece com produtos que são proibidos em 3 países, em pelo menos 3 países da OCDE? E aí a gente viu que a gente usa um volume muito considerável, né, desses produtos que deveriam, então, ser proibidos no Brasil. Bom, a gente, continuando nessa análise, né, dos volumes, a gente viu que 67% do volume de agrotóxicos comercializados no Brasil são classificados como cancerígenos ou desreguladores endócrinos, ou seja, desreguladores que causam problemas hormonais, tanto em seres humanos como em animais, na vida selvagem, né, que tem uma repercussão muito grande, porque causa desequilíbrios nos ecossistemas, né, com, às vezes, perdas de espécies inteiras por conta dessas alterações hormonais. Bom, ou seja, 67% do volume desses agrotóxicos tem essa classificação. E aí, como se já não fosse assustador esse resultado, essa classificação a gente considerou apenas os órgãos oficiais, né? O IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde, a Agência de Proteção Ambiental Americana e a Comunidade Europeia. Bom, se a gente ampliar as fontes de pesquisa sobre a toxicidade dos agrotóxicos, sobre os efeitos sobre a saúde humana e o ambiente, certamente esse volume vai crescer muito, né? Porque vários estudos científicos, principalmente mais recentes, eles não foram, ainda não teve tempo dessas agências se apropriarem desses estudos e classificar novos agrotóxicos quanto a esses aspectos de saúde extremamente relevantes. A gente também aponta, né, e aí também num outro estudo que a gente publicou agora, que acho que o link está na página seguinte, que desde 2002 o Brasil proibiu 11 agrotóxicos. Bom, a China, somente no ano de 2014, proibiu 50 agrotóxicos e anunciou a proibição de mais 12 no ano de 2022, que ela está fazendo esse processo de reavaliação. E no Brasil, né, nos últimos, desde 2019 para cá, né, a gente tem um marco de um novo governo federal que se coloca de uma forma bastante retrógrada do ponto de vista da saúde, mas principalmente do meio ambiente. A gente viu a manutenção de 5 agrotóxicos que já vinham, 4 desses já vinham há mais de 10 anos em um processo de reavaliação, de revisão do ponto de vista da saúde, e nesse ano de 2019 e 2020, esses agrotóxicos receberam essa chancela de continuarem sendo permitidos no Brasil. O paraquat, né, que está aí nessa lista, ele foi proibido, né? Ele anunciaram a proibição dele em 2017, e naquele momento a Anvisa permitiu que fosse utilizado por mais 3 anos o paraquat, e quando foi ano passado, a Anvisa decidiu abrir por mais um tempo, né? Talvez a princípio 1 ano, o uso do paraquat, né? Muito pressionada pelo setor regulado, pelas indústrias, pelo agronegócio, pelo Ministério da Agricultura, para que se mantivesse o uso do paraquat.
Isso porque, né, alegaram que tinham sido feitos estoques muito grandes e que o setor precisava usar esse produto. Né, produto que é altamente tóxico, é um produto que causa problemas respiratórios extremamente graves, né? E também é associado tanto à mutação, alterações no material genético, como também estudos mais recentes até, de 2020, né, do ano passado, um estudo de acompanhamento americano, que é um dos maiores estudos do mundo sobre agrotóxicos. Nesse estudo foi observado câncer de rins, de células renais. Então, quer dizer, cada vez que passa e o conhecimento científico avança, tanto para Quat como outras dessas moléculas, vem apontando efeitos extremamente graves, né? Só lembrando que o glifosato e o 2,4-D foram classificados pelo IARC como prováveis cancerígenos para seres humanos, né? E os dois estão associados a linfomas não Hodgkins, né? Um tipo de câncer, e infelizmente também são usados em combinação, principalmente por conta da aprovação de lavouras transgênicas resistentes, tanto a um quanto ao outro ao mesmo tempo. Ou seja, o uso de sementes transgênicas estimula o uso desses herbicidas. E nesse caso ainda estimula o uso combinado de mais de um. Infelizmente também não é o único tipo de eventos transgênicos, né, eventos, modificações genéticas que tornam as lavouras resistentes a agrotóxicos. Então a gente tem a dicamba, tem glufosinato de amônio e outros agrotóxicos. Bom, entre 2019 e 2021, né, a gente observou uma liberação comercial de mais de 1.000 produtos agrotóxicos, né? Então, enquanto o Estado brasileiro leva mais de 12 anos, né, para proibir 11 agrotóxicos, na verdade, quase 20 anos, né, se a gente contar 2002, a liberação comercial ela vai numa proporção muito maior. Os produtos não aprovados, e aí a gente viu que dentre nesse período, né, que produtos não aprovados no país de origem foram autorizados para uso no Brasil. Então, 35 produtos na China, 11 na Índia, 2 da Suíça, da França e da Alemanha. Ou seja, a gente cada vez mais se consolida, né, como um país que aceita produtos proibidos em outros países, né, ainda que seja exportador dessas culturas, né, que utilizam grandes volumes de agrotóxico. Então, não só a gente é um celeiro, um descarte, né, mundial, mas a gente também é um exportador de veneno. Bom, a gente também teve, né, no ano de 2019, a publicação de novas diretrizes da Anvisa, que já vinham em processo de revisão há alguns anos, e que tem muitos problemas, né? Um deles é a avaliação da toxicidade, ou seja, uma diretriz ela vai determinar como que a Anvisa, passo a passo, para ela analisar os estudos que são apresentados pela indústria e aí determinar que tipo de efeito aquele agrotóxico pode causar. Em sendo, né, atualmente, agrotóxicos que causam problemas sobre o sistema reprodutivo, causam teratogênese, ou seja, malformação fetal, mutação do material genético, câncer e distúrbios hormonais, a lei atual prevê a proibição imediata dessas substâncias. No entanto, essa diretriz da Anvisa, que determina a avaliação da toxicidade, ou seja, que estudos ela considera, essa diretriz fica aberta. A Anvisa não explicita ali qual tipo de estudo ela vai considerar para determinar se um agrotóxico causa um desses efeitos. Então, se ela usar o estudo, se ela considerar, vamos dizer assim, o estudo errado, um agrotóxico que tem esse potencial vai ser registrado no Brasil, fora, né, a questão da falta de transparência que prejudica que cientistas independentes, que organizações da sociedade civil, que o próprio Ministério Público acompanhem essa atuação da Anvisa. Outro critério muito crítico nessas diretrizes foi a mudança de bula,
né? Então, principalmente da faixa de cor que determinava a toxicidade de um produto. E aí a Anvisa mudou o critério para incluir um agrotóxico em uma ou outra faixa. Isso resulta que a gente avaliou, né, que produtos que eram da classe 1, ou seja, recebiam uma tarja vermelha porque são extremamente tóxicos, imediatamente após o uso, né, que a gente chama de efeitos agudos. Então, agrotóxicos que imediatamente após o uso podiam desenvolver uma série de problemas, incluindo irritação ocular, irritação dérmica na pele, esses agrotóxicos passaram da faixa vermelha, a maioria deles passaram da faixa vermelha para a faixa verde. Um deles foi o próprio glifosato, né, que está associado a câncer e outras doenças crônicas, como a gente viu. Então, essa mudança na Anvisa ocorrida em 2017, ela é muito grave, e aí a gente tem como resultado, né, não só uma liberação comercial acelerada, que a gente observou, mas o que a gente vai ver, infelizmente, nos próximos anos é o aumento da intoxicação, danos ambientais, perda da biodiversidade muito graves, né? Muito preocupantes por conta desse desmonte da situação de registro de agrotóxicos no Brasil. Bom, outras questões também a gente observou nesses últimos anos, como a flexibilização das regras de pulverização aérea. A gente viu também a conclusão do processo de revisão da portabilidade da água, da portaria de potabilidade da água pelo Ministério da Saúde, que apesar da gente ter identificado uma melhoria em alguns pontos comparados com a versão anterior, ainda se permite misturas de agrotóxicos na água, né, em quantidades que divergem também de outros posicionamentos da comunidade europeia, por exemplo, né? Sendo que a toxicidade ela pode ser para qualquer ser humano, independente do país de origem. E outra questão também muito preocupante do ponto de vista ambiental, principalmente, né? O CONAMA autorizou a queima de resíduos vários, incluindo agrotóxicos, em fornos de sementeira, ou seja, a queima desse tipo de produto ele gera outros poluentes tão ou mais tóxicos do que essas moléculas. Então, também foi uma autorização muito preocupante que ocorreu nesse período, né? Após, inclusive, o desmonte do CONAMA também, assim como de outros conselhos que a gente viu até extintos nesse período. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Estou aqui abrindo os caminhos para a Aline Gurgel fazer a sua apresentação e fico à disposição para perguntas, dúvidas. Obrigada. Muito obrigada, Karen, pela apresentação. Vamos, então, dar continuidade com a Aline de Monte Gurgel. Ela é biomédica, doutora, mestra e especialista em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. É pesquisadora em saúde pública da Fiocruz e docente dos programas Lacto Stricto Sensu de pós-graduação em saúde pública nas modalidades acadêmica e profissional. Atualmente está na coordenação do Grupo de Trabalho de Agrotóxicos da Fiocruz e do mestrado em Promoção e Vigilância em Saúde, Ambiente e Trabalho. Aline, a palavra está com você. Oi, boa noite. Eu estou com a câmera aberta ou estou com a câmera fechada? Vocês me veem? A câmera está aberta. Está aberta, né? Tá. Bom, boa noite. Eu também queria agradecer o convite. Na minha apresentação, faltou dizer que eu sou sertaneja, pernambucana. Gosto muito de falar de onde eu sou. Pernambucana, tenho um orgulho danado de onde vem, né? E aqui em Pernambuco, que são grandes produtoras, né, de frutas para exportação, então tem uma relevância internacional. A questão dos agrotóxicos ela também é particularmente importante aqui no estado, né? Então, daí também vem um pouco do interesse de estudar essa temática. Bom, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Vocês já estão vendo?
Meu PowerPoint, só para eu saber? Sim. Tá, ok. Então, eu vou tentar falar aqui de muita coisa em um tempo muito curto de tempo. Karen conseguiu atender ao desafio, eu espero também conseguir cumprir dentro do tempo, né? Eu vou falar um pouquinho mais hoje, fazer um foco, né? Karen trouxe um pouco esse panorama geral, e eu vou focar um pouquinho em como esses agrotóxicos que têm uso autorizado no Brasil, eles podem aumentar esses impactos sobre a saúde de populações expostas, também sobre o ambiente, né? Karen falou vários aspectos, mas tem algumas coisas que eu gostaria de aprofundar para que a gente pudesse depois fazer um debate, né? Considerando particularmente o contexto nacional. Então, se a gente for pensar hoje, fazendo de uma forma bem sintética um apanhado geral do que é que a gente tem vivido no Brasil, né, em relação aos agrotóxicos, nós temos um cenário bastante complexo e que interrelaciona questões relacionadas ao quadro sociossanitário, às questões epidemiológicas e ao cenário político-econômico vivenciado no país. Tudo isso está profundamente interrelacionado, são coisas imbricadas que a gente não consegue dissociar e que, de forma direta e indireta, impactam na saúde das populações, considerando esse cenário de exposição ampla, difusa, a diversos tipos de agrotóxicos por diferentes vias de exposição. Então, assim, separando em três grandes áreas, né, quais são os cenários que a gente tem? Um que Karen já discutiu bastante, que é o cenário da flexibilização da regulamentação associado à liberação acelerada de novos produtos, mais a manutenção de registros de produtos que foram reavaliados, né? Desde 2008, o Brasil tem passado, a Anvisa colocou em reavaliação um conjunto de agrotóxicos, mais recentemente, nos anos de 2020 e 2019, praticamente todos os produtos, eu vou dizer praticamente todos os produtos por conta do Para 4, mas praticamente todos os produtos que foram postos em reavaliação tiveram seus registros mantidos, né? A despeito do farto volume de evidências bastante robustas, né? Apontando para danos significativos para a saúde das populações expostas, inclusive danos considerados proibitivos para fins de registro, como a própria Karen apontou, como agrotóxico associado ao surgimento de câncer, ao surgimento de malformação em bebês, a mutações no material genético, né, danos no material genético, a desregulação do sistema hormonal dos expostos. Então, todos esses efeitos, eles são considerados proibidos para fins de registro. E muitos dos agrotóxicos que entraram em reavaliação pela suspeita desses danos, tiveram seu registro mantido no Brasil, né? Então, isso é um cenário bastante grave e que merece a nossa atenção, né? Isso está associado à liberação acelerada de novos produtos, como Karen falou. Somente nos últimos 2 anos e meio, né? Foram mais de 1.000 produtos. A gente também tem um cenário de grandes vulnerabilidades sociais. Eu vou aprofundar daqui a pouco um pouquinho melhor essa questão da flexibilização e da liberação, né? A gente também tem um cenário com imensas, profundas, abissais, vulnerabilidades sociopolítico, econômicas, ambientais, sanitárias, enfim, de saúde, e que a exposição aos agrotóxicos agrava esses problemas e também é agravada por estes problemas, né? Pessoas que têm já a saúde comprometida, a saúde num conceito ampliado, elas tendem a sofrer de forma mais significativa o impacto da exposição a contaminantes ambientais como os agrotóxicos. Então, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que os agrotóxicos agravam esses problemas, são agravados por eles. E, finalmente, tratar um pouquinho sobre a questão do modo de produção do agronegócio como produtor de graves problemas não relacionados somente à exposição dos produtos, né? Então, aí eu quero falar um pouquinho sobre a relação entre a pandemia de Covid e outros quadros pandêmicos e a exposição aos agrotóxicos, né? Então, mais ou menos assim que eu quero organizar a apresentação. Falando um pouquinho dessa primeira parte, que está mais no âmbito do espectro político-econômico, nós temos esse cenário como eu estava falando, dos registros dos produtos que foram mantidos, né? Então, recentemente, a gente teve processos da reavaliação de produtos como a abamectina, como o Tiram,
como o paraquat, como o glifosato, finalizados, e à exceção do paraquat, todos os outros tiveram, né, seu registro mantido. Embora exista um conjunto muito robusto de evidências que apontassem que, de acordo com a legislação brasileira, eles deveriam ter sido banidos, né? E o paraquat, ele foi banido, eu digo banido entre aspas, porque a gente tem um cenário de que ele está no phase-out, né? Tem uma retirada gradativa do produto do mercado, mas ele ainda está sendo utilizado em algumas safras de 2021, e há todo um movimento do agronegócio para que o banimento do paraquat, né, seja revertido. Então, a gente ainda corre esse risco em relação ao paraquat, que é um agrotóxico proibido em diversos lugares do mundo e que está associado a problemas muito graves de saúde. Em particular, a problemas, a quadros de doenças neurodegenerativas, né? Então, ele provoca a morte irreversível de neurônios, né? Então, existe uma perda seletiva irreversível de células dos neurônios e que pode levar a doenças crônico-degenerativas como Parkinson, por exemplo, né? Então, transtornos parkinsonianos podem estar associados à exposição a esses produtos. Da mesma forma, o paraquat tem uma toxicidade aguda bastante significativa e ele é um produto que tem uma letalidade, né, que a gente fala em epidemiologia, bem importante. Então, assim, a gente tem alguns estudos que apontam que ele pode chegar até 80% do número de pessoas intoxicadas que evoluem para o óbito, né? Então, mais ou menos a cada 10, 8 podem morrer num quadro de intoxicação por paraquat, porque ele provoca principalmente um comprometimento do pulmão. E vamos guardar essa informação aqui, que quando a gente for discutir pandemia e agrotóxico, é importante a gente pensar em produtos como o próprio paraquat, né? Que provoca um comprometimento do pulmão muito importante e podem levar ao óbito. Então, qual é o cenário que a gente tem? Um cenário que, de acordo com falas dos próprios representantes, né, do Ministério, desse governo, em que a gente está num cenário, numa conjuntura epidemiológica que é ideal para que a boiada passe, né? A boiada seria a flexibilização e liberação acelerada de novos produtos. Nos anos de 2019 e 2020, foram quase 1.000 liberados, né? Um número recorde de produtos, muitos desses banidos em outros lugares do mundo, tanto por seus efeitos muito significativos sobre a saúde humana, quanto sobre o ambiente, né? Existem muitos agrotóxicos que, por exemplo, estão associados à morte de polinizadores, que são extremamente relevantes, inclusive para a biodiversidade, né? Para que a gente tenha a diversidade que nós temos hoje no Brasil. Então, esses produtos, e alguns desses produtos foram liberados nesse cenário de porteira aberta, né? Então, se for colocar 2021 na conta, obviamente, nós passamos dos 4 dígitos, né? Então, é um número bastante importante e aterrorizante quando a gente pensa nas razões que motivaram a proibição ou não liberação desses produtos em outros lugares do mundo, né? E a outra via é justamente esse cenário da flexibilização. Então, a gente tem tramitando projetos de lei, nós temos portarias publicadas, resoluções, atos, várias ações judiciais no Supremo, todas relacionadas justamente a essa flexibilização do marco regulatório brasileiro. Para que flexibilizar o marco regulatório? Para que normas menos rígidas permitam o registro de agrotóxicos que estejam associados a danos à saúde bastante significativos, a liberação desses produtos de forma mais acelerada, a despeito de existirem tecnologias que sejam capazes de controlar aquelas espécies indesejadas, não é? De forma menos danosa, menos nociva ao ambiente. Aqui é uma linha do tempo dessa desregulação de agrotóxicos no Brasil, somente dos anos de 19 e 20, desse documento que Karen mostrou, o relatório do IPEM. E aí eu destaquei aqui duas resoluções da Anvisa, né?
duas resoluções tratando de aspectos que são bastante representativos dessa flexibilização normativa no Brasil. Então, por exemplo, antes dessa publicação dessa resolução 294, que é essa primeira que está marcada aqui em vermelho, a gente tinha no Brasil uma instrução normativa, que era de 1992, se não me engano, que definia todos os estudos que deveriam ser estudos de toxicidade, né, que deveriam ser apresentados pela empresa interessada em registrar um agrotóxico no Brasil. Depois da publicação dessa resolução, a gente não tem mais, a portaria foi revogada e a resolução que substituiu não trouxe quais são os novos estudos de toxicidade que devem ser apresentados. Então, a gente está num vácuo. Fica mais ou menos, fica como? Então, agora não sei. Será que fica a critério de quem quer interessar o produto, apresentar os estudos? Como é que a gente fica nesse cenário? Então, é um cenário que gera incertezas, né? Essa mudança nos rótulos também que aconteceu nas embalagens de agrotóxicos, né? A gente tem que considerar que no Brasil a gente tem um nível de escolaridade baixo, especialmente em populações que vivem no campo. E um grande número de pessoas que, a despeito da legislação proibir que analfabetos apliquem agrotóxicos, a gente sabe que isso existe, né? E mesmo aqueles alfabetizados têm dificuldade de interpretar algumas mensagens. E essa nova resolução tirou dos rótulos o pictograma da caveirinha com as tíbias cruzadas, que é aquele símbolo universal que todo mundo conhece, é veneno. Então, de várias substâncias, né, consideradas de com menor potencial de provocar intoxicações agudas, a caveirinha foi retirada. Então, a pessoa que estava trabalhando com um produto que sempre tinha caveirinha dizendo que era veneno e parou de ter, significa o quê? Que o produto deixou de ser tóxico? Essa é uma interpretação possível, né? Só que o produto não mudou nada, não mudou formulação, não mudou composição, não mudou nada. E agrotóxico não me diz, ele é tóxico. Então, qual é a informação que a gente está passando para essa população em maior situação de vulnerabilidade? Que aquele produto pode ter tido ele tem uma toxicidade reduzida, nem precisa mais de ter uma caveirinha com as tíbias cruzadas. Pode ser que não é nem veneno, né? O remédio para a planta. Então, passa uma mensagem confusa. Então, essa flexibilização ela está associada a muitas coisas, a muitos marcos que podem aumentar a exposição de populações, em particular daqueles grupos populacionais vulnerabilizados a essas substâncias, comprometendo de forma global a saúde desses sujeitos, né? Então, assim, eu não vou me debruçar muito sobre essa questão desse marco temporal. Eu acho que esse marco temporal ele foi trabalhado tanto nesse relatório do IPEM quanto num artigo que foi recentemente publicado num número especial da revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, né? Então, um número especial que foi publicado agora em junho ou julho, todo voltado para a discussão do cenário do agronegócio brasileiro. Então, é bem bacana. Se Karen conseguir aí compartilhar o link, que agora eu não tenho como. É bem interessante esse número temático. Tem vários artigos tratando disso, né? E, avançando um pouquinho, discutindo agora de forma agrupada, né? Essa questão das vulnerabilidades socioambientais, sanitárias, e também em relação ao modo de produção do agronegócio. Não dá para a gente fazer essa discussão dissociada, né? São coisas muito interrelacionadas. E como é que isso tudo está relacionado à exposição aos agrotóxicos? Por que eu estou falando disso se aqui o objetivo é tratar de exposição a agrotóxicos, né? Então, vocês vão entender um pouquinho por quê. E como esse modo de produção do agronegócio ele é gerador de outros grandes problemas, né? É uma coisa bem interessante porque com o cenário da pandemia, desde o começo do ano passado no Brasil, né, embora ela tenha surgido em dezembro de 2019 no Brasil, os primeiros casos foram registrados em 2020, então parece que a problemática dos agrotóxicos, não tem mais problema com agrotóxico no Brasil, é só Covid. Não, tem Covid, os outros problemas se mantêm e pior, a Covid está intimamente relacionada com esse modo de produção do agronegócio. E isso tem sido pouco debatido e a gente precisa aprofundar esse debate. Então, por que é que eu estou falando isso? Esse modelo de produção do agronegócio, né, em última instância, ele pressiona, ele faz com que haja uma pressão para o aumento do uso de agrotóxicos, né?
E ele também está diretamente relacionado a essa produção de pandemias. Por quê está relacionado? Vocês lembram que eu falei da liberação acelerada de agrotóxicos e a morte de animais como polinizadores? Então, quanto mais agrotóxico a gente usa, agrotóxicos, muitos deles, né, a maioria deles não são específicos para uma determinada espécie. Então, da mesma forma que ele mata as espécies-alvo, aquela considerada praga pelo agronegócio, ele mata as outras espécies, incluindo espécies benéficas, como os polinizadores e os predadores naturais. Isso significa o quê? Que naquele modo de produção do agronegócio, o modo de produção do agronegócio demanda que a gente tenha grandes extensões de terra com um único cultivo, não é? Então, é aquela terra todinha ocupada por soja, aquele território inteiro ocupado por cana, aquela outra região todinha tomada por eucalipto, e assim vai. Então, a gente tem nesse primeiro cenário, com esses grandes monocultivos, dessas commodities agrícolas, a gente tem uma perda de biodiversidade, a gente só tem uma espécie, né? Numa floresta, a gente não tem só uma espécie, a gente tem várias espécies. No modo de produção agroecológico também, mas no modo de produção do agronegócio, não. Você tem, então, um grande monocultivo, né, com baixa diversidade genética, e aí você tem o esgotamento do solo, você tem essa forma de produção do agronegócio, ela, por não ter, por eliminar os predadores naturais, por exemplo, né? Então, você, quando destrói uma floresta para plantar soja, você tira dali tudo que tinha de espécie animal, que poderia ser predador natural de uma praga agrícola, entre aspas, que eventualmente surgisse e pudesse causar a perda daquele cultivo. Então, de forma bem simples, a gente mata o sapinho que podia comer o inseto, o gafanhoto que está acabando com aquela plantação. Então, aí esse modo de produção exige o uso de venenos. E quando você usa venenos, as espécies vão se tornando resistentes a eles. E aí você vai aumentando os venenos, vai substituindo por outros venenos. E isso pressiona para que tenha esse aumento de agrotóxicos, né? E esses venenos, por sua vez, também são responsáveis pela eliminação de outras espécies não alvo, né? E aí, novamente, a eliminação de predadores naturais, de polinizadores, né? Que são os grandes responsáveis ainda pela biodiversidade no planeta. Então, a gente está causando, em médio e longo prazo, a eliminação de espécies que são essenciais não só para a biodiversidade, mas para a manutenção da vida no planeta. Então, isso é bastante grave, né? Esse modo de produção do agronegócio, a gente viu bastante isso no ano passado e esse ano, com o avanço das queimadas, especialmente no Cerrado brasileiro, né? Então, esse aumento das queimadas, né, e do desmatamento acaba fazendo com que você invada áreas que antes eram áreas de proteção, áreas de preservação, e que você poderia, muitas vezes, ter patógenos isolados naquelas áreas. Então, por exemplo, você pode ter em florestas animais que são reservatórios naturais de vírus que, como o homem não tem contato com ele, não adoece, mas, de repente, uma vez que você destrua, que você desmate, que queime, aqueles vírus antes isolados podem entrar em contato com as populações humanas. E aí esses vírus podem causar doenças em humanos. Não necessariamente todo vírus vai causar, óbvio, mas alguns desses vírus podem causar. Então, essa forma de produção, que depende do desmatamento, das queimadas, né, pressiona para que haja essa devastação, aumenta a interface entre populações e patógenos que são potenciais vetores de contágio, né? E essas regiões, elas muitas vezes são barreiras físicas, né? Ecológicas, que evitam a dispersão desses patógenos. E então, a gente, destruindo isso tudo, a gente aumenta a possibilidade e a chance de contato com essas outras espécies. Então, já está vendo mais ou menos onde é que eu estou querendo chegar com essa história, né? Que esse modo de produção do agronegócio, além da exposição direta aos venenos e dos danos à saúde, também favorece o surgimento de doenças provocadas por bactérias ou vírus, por exemplo. Então, quem poderia pensar num primeiro raciocínio que uma doença provocada por um vírus poderia ter relação
com o uso de agrotóxicos. Se tem vírus, se é uma doença viral, é por conta do vírus, né, de um patógeno. Mas não, pode ter essa relação com esse modo de produção. Por isso que é importante a gente fazer essa reflexão mais ampla, né? Aí, quando eu falo de modo de produção do agronegócio, eu não estou falando somente da produção de espécies vegetais, eu também estou falando do cultivo de animais. O que é que a gente tem em relação ao cultivo de animais? A gente tem hoje grandes fazendas em que a criação, por exemplo, de galinha, a criação de porcos, né? De mamíferos, enfim, né? de gado, tudo voltado para a produção de alimentos para populações humanas, não é? Só que como é essa forma de produção? Se a gente for pensar na criação de aves, na criação de porcos para produção, né, de produtos derivados, são locais onde você tem um grande número de animais criados em espaços pequenos, né, em confinamento, na imensa maioria dos casos. Então, para você para um melhoramento genético daqueles animais, você vai selecionando, né? Você vai selecionando determinados... Então, você tem animais, então você tem ali, entre os animais, um monocultivo genético. Você também tem perda de biodiversidade aí entre os animais, né? Então, você vai selecionando aquelas espécies que são melhores para a produção, né? Que produzem mais, que se desenvolvem menos tempo. Então, o que é que acontece? Quando surge uma doença, quando surge uma bactéria, um vírus, que acomete um desses animais, todos eles são criados ali em espaços com muita aglomeração, né? Não tem distanciamento social. Então, todos aqueles animais num espaço muito, muito pequeno, criados em confinamento, há uma disseminação muito rápida desses patógenos. Então, a gente está acostumado a ver na mídia, né? Foram 200 mil aves sacrificadas não sei em qual país, 300 mil animais sacrificados no Brasil. Por quê? Porque dissemina muito rápido naqueles animais. Como tem baixa variabilidade genética, quando acomete geralmente acomete todo mundo, mata todo mundo, né? Então, a gente vê que existe uma maior suscetibilidade, então, a patógenos, e, consequentemente, a gente seleciona as cepas mais virulentas e que aumentam a patogenicidade. Inclusive, essa é uma das hipóteses que podem explicar melhor o surgimento da pandemia de Covid-19, não é? Que tenha surgido, e vírus são muito plásticos, então, eles sofrem mutação com muita rapidez, né, em intervalos muito curtos de tempo. Então, um vírus que antes poderia acometer somente determinada espécie animal, facilmente ele dá um salto e passa a provocar doenças em humanos. Então, a gente tem esse cenário de produção do agronegócio que também, além de pressionar pelo aumento do uso de agrotóxicos, seja para tentar aumentar a produção da soja, da cana, seja lá do que for, inclusive a produção dessas commodities muito voltada para a produção de ração animal. Veja como as coisas estão intimamente relacionadas, né? E a criação de animais dessa forma, como o agronegócio faz, está associada ao surgimento de outras doenças, inclusive doenças virais, né? E aí, a gente tem um cenário bem interessante de que, além do modo de produção do agronegócio ser gerador de pandemias, uma doença viral como a Covid-19 pode ser agravada pela exposição aos agrotóxicos. Então, para além do macro, da compreensão do modo de produção do agronegócio, a gente tem também um micro, que é a questão da exposição individual. Então, vamos pensar, um sujeito exposto a um agrotóxico, ele pode ter um comprometimento global da saúde. Eu posso estar exposto a um agrotóxico, por exemplo, que pode afetar o meu... Vamos pegar um agrotóxico, geralmente ele é metabolizado, quer dizer, o nosso corpo tenta eliminar aquele agrotóxico. Geralmente o órgão que tenta fazer com que aquele agrotóxico se transforme no nosso corpo, né, em pedaços menores, tentando falar numa linguagem bem simples, seja quebrado em moléculas menores para ser eliminado, é o fígado.
ele é o principal órgão relacionado à biotransformação, né? E o principal órgão relacionado à eliminação dessas substâncias tóxicas no organismo são os rins, né? Então, vamos pegar aí esses dois órgãos. Então, se eu me exponho a um agrotóxico qualquer, eu vou ter algum grau de comprometimento de dano no meu fígado e algum grau de comprometimento, por exemplo, no meu rim. Claro que tem agrotóxicos que são excretados, por exemplo, mais pelas fezes do que pela urina. Mas eu estou pegando aqui de uma forma global. Então, vamos supor que eu sou um trabalhador que me exponho cronicamente a agrotóxicos, né? Então, eu posso ter um dano no meu fígado mais importante. E esse dano, esse comprometimento da minha saúde, do meu fígado, do meu rim, ou de outros órgãos e sistemas, tem agrotóxicos que podem causar câncer, agrotóxicos que podem causar mutação, agrotóxicos que alteram o nosso sistema imunológico e diminuem nossa capacidade de resposta. Então, esses agrotóxicos que provocam um comprometimento, que podem provocar um comprometimento de diferentes órgãos e sistemas, né, associados a diferentes desfechos, podem fazer com que eu esteja mais vulnerável, mais suscetível a desenvolver quadros graves de Covid, por exemplo. Vamos dar um exemplo mais material. Aqui eu tenho um esqueminha, né, também foi de um capítulo de um livro que a gente produziu recentemente, Karen também é autora, falando de agrotóxicos e danos à saúde. Então, aqui a gente tem alguns agrotóxicos associados a danos a alguns órgãos no corpo, né? Então, vamos pegar um agrotóxico que ele provoque, por exemplo, desregulação endócrina, que é alteração na produção de hormônios ou na liberação de hormônios, ligação de hormônios, né? Então, se um agrotóxico provoca alteração no sistema hormonal, ele pode favorecer o surgimento de casos mais graves de Covid. Por exemplo, o agrotóxico que afeta o fígado. Então, o agrotóxico afetou, o pâncreas. O agrotóxico afetou o pâncreas. O pâncreas é um órgão responsável pela produção de um hormônio chamado insulina, e a insulina ela é responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue, né? Então, se a gente tem um descontrole nos níveis de açúcar, o que é que a gente pode ter? Pode ter o surgimento de uma doença chamada diabetes. Então, quer dizer que um agrotóxico pode provocar uma doença como diabetes. Diabetes não está relacionada só à forma como eu como, ou genética? Pode. Um agrotóxico pode estar associado ao surgimento de doenças como diabetes. Então, se você tem uma desregulação, um problema hormonal provocado pela supressão da produção de insulina ou alteração na liberação da insulina, enfim, que leve a um quadro desses, a diabetes é uma doença associada a desfechos mais graves de Covid-19. Todo mundo deve ter visto, pessoas com diabetes têm mais chance de adoecer com as formas graves de Covid. Inclusive, podem evoluir para o óbito, né? Então, a maioria das pessoas que morreu porque tinha uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes. Eu falei daquele agrotóxico, paraquat, que afeta o pulmão. Então, vamos supor que a pessoa se intoxicou pelo paraquat e comprometeu a função pulmonar dela. O pulmão necrosou, morreu ali, uma partezinha do pulmão, ela perdeu capacidade respiratória. Sobreviveu, mas perdeu parte da capacidade respiratória dela. Isso significa que, se ela adoecer por Covid, ela já vai ter um pulmão previamente comprometido pela exposição a um agrotóxico. Então, os agrotóxicos eles podem danificar diferentes órgãos e sistemas, levando ao desenvolvimento de formas mais graves de uma doença viral, como a Covid. Então, veja que os agrotóxicos, então, eles podem comprometer de forma global a saúde, podem levar ao surgimento de comorbidades associadas a piores desfechos, podem também comprometer o sistema imunológico. Alguns agrotóxicos, eles são imunotóxicos. Olha, aqui tem uma lista de alguns, inclusive um dos mais vendidos no Brasil, 2,4-D. O glifosato também, né? Tem alguns estudos que apontam associação com imunotoxicidade. Então, a gente tem agrotóxicos que podem causar um comprometimento da capacidade da pessoa se defender de um patógeno, como uma bactéria, como um vírus. Se você tem menos capacidade de enfrentar um vírus, significa que você pode ter mais chances de desenvolver formas graves
daquela doença provocada por aquele vírus, como o Covid-19. Então, vejam que a questão dos agrotóxicos ela é muito mais ampla do que a gente imagina, inclusive tendo uma relação profunda com o principal problema de saúde pública que o mundo está enfrentando desde o final de 2019, não é? Então, é bastante grave. Tem alguns agrotóxicos, como o próprio glifosato. Eu estou aqui com o glifosato na ponta da língua, né? Ele acabou de, há pouco tempo, né, passar por esse processo de reavaliação. O glifosato, por exemplo, ele também está associado a uma alteração, ele pode provocar uma alteração na microbiota intestinal, né? A gente tem ali uma microbiota, uma flora intestinal, que é responsável, né, por vários processos no organismo. Então, pode provocar essa alteração na microbiota intestinal, e essa alteração na microbiota intestinal, ela também pode estar relacionada a uma redução da capacidade do indivíduo se defender de determinados quadros infecciosos, né? Eu praticamente esgotei meu tempo aqui, né? Acho que eu só tenho mais 1 minuto, mas eu fecho em mais 3. Então, se puder me dar esses 3 minutinhos. Então, assim, a gente vê... Eu falei do fígado, né? O fígado que é o principal órgão responsável pela metabolização. Então, os agrotóxicos, de forma geral, que acometem o fígado, né? Porque é ali onde eles são biotransformados, o fígado, embora não seja um órgão do sistema imune, ele está envolvido na resposta imune, né, inata e adaptativa, porque lá também são sintetizados vários desses componentes que são responsáveis pela resposta imune das pessoas. Quando a gente tem um fígado comprometido, a gente pode estar comprometendo a capacidade global de responder a esses agentes infecciosos. Então, vejam como o negócio tem uma relação profunda com problemas que, em uma primeira instância, a gente não pensaria, né? Outra coisa, a exposição aos agrotóxicos pode, inclusive, comprometer a resposta a um eventual tratamento. A gente sabe que hoje a Covid não tem tratamento, né? Não existe tratamento precoce nem nada. O que a gente tem é como imunizar as pessoas, e a vacinação está caminhando aí no Brasil, né? Mas se houvesse um tratamento, a exposição aos agrotóxicos poderia, inclusive, comprometer, porque os agrotóxicos eles podem deixar alguns patógenos humanos mais resistentes, né? Pode provocar uma resistência cruzada. Então, veja só como eles são potentes, né? E também, mas não somente, alguns medicamentos, né, que foram, inclusive, utilizados para tratar a Covid, mas sem eficácia terapêutica comprovada. Aliás, foi comprovado que não se tinha eficácia terapêutica, né? Então, alguns medicamentos formulados com ingredientes ativos de agrotóxicos para tratamento de infecções virais, eles podem causar efeitos colaterais muito severos, desde um comprometimento do fígado, né, provocando hepatotoxicidade, porque do mesmo jeito que o fígado metaboliza veneno, né, o agrotóxico, ele vai metabolizar qualquer substância, qualquer xenobiótico, qualquer medicamento que entre no nosso organismo. Então, eles podem causar toxicidade, particularmente em alguns órgãos-alvo, como o fígado, né? Mas não somente. Então, a gente tem esse cenário global, e isso tudo é agravado pelas péssimas condições sociossanitárias onde vive boa parte da população brasileira, né? Particularmente pretos, pobres e periféricos, com um recorte de gênero importante, né? Acometendo de forma mais grave mulheres. Então, essas péssimas condições de saneamento ambiental no Brasil, além de representarem uma ameaça constante para milhões de famílias pelos problemas que por si só já trazem, comprometem também de forma global a saúde dessas pessoas, deixando-as mais suscetíveis a uma intoxicação por agrotóxico ou doenças que podem ser agravadas pela exposição a essas substâncias. Então, o problema dos agrotóxicos é um problema de saúde pública muito relevante, muito importante e que merece ser tratado com mais seriedade no Brasil, mas que quem fica ponderando de que precisa de agrotóxico para produzir deve saber que existe uma luz no fim do túnel, né? O agrotóxico não é a saída para os problemas.
nem de produção de alimentos no mundo, tampouco para a produção de alimentos em quantidade e de qualidade. Ao contrário, né? Quem consegue botar comida no prato da população brasileira com qualidade e sem venenos é a agroecologia. E é esse modo de produção que assegura a soberania e segurança alimentar e nutricional das populações e que, ao mesmo tempo, representa uma forma de produzir alimentos justa, sadia, de forma eficiente, sustentável, com promoção de diversidade, com proteção da biodiversidade, promovendo justiça socioambiental e cognitiva, com respeito à ancestralidade, que promove uma ruptura desse modelo de agricultura que é injusto, que é gerador de grandes desigualdades e vulnerabilidades, e que, para que ele concretamente se implemente, é preciso que a gente tenha participação da sociedade, que nós tenhamos um Estado forte. A gente tem aí o projeto de lei voltado para a produção, para o avanço da política nacional, né, de redução de agrotóxicos, com foco em produções de base agroecológica, e ele não avança na velocidade que deveria avançar, e principalmente não avança como uma oposição ao PL do veneno, né? E ele precisa avançar, porque são projetos como esse que vão assegurar mecanismos mais democráticos para a promoção da saúde e proteção da vida das populações expostas aos agrotóxicos. Era isso, minha gente. Desculpa, eu passei 4 minutinhos. Excelente, Aline. Não precisa se desculpar. A apresentação foi muito completa. A gente teve muitos comentários positivos. Eu não sei se é só a minha internet, mas eu não consigo ver a Aline agora. Eu acho que ele fechou automaticamente aqui a câmera quando eu fui fazer a apresentação. Sim, agora sim eu estou vendo. Não fui eu. Muito obrigada, Aline e Karen. Nós tivemos bastante interações no chat. Perguntam se as apresentações podem ser compartilhadas. Também pedem indicações. Eu vi que a Karen já até interagiu no chat. Vamos às perguntas, então. Se alguém ainda quiser fazê-las, pode fazer. Eu vi que a Débora, ela fez 2 perguntas, então eu vou fazer as dela em blocos. Passo para vocês, aí vocês podem comentar, ok? Se a lei de agrotóxicos já proíbe o registro de ingredientes ativos, os IAs, que provocam cânceres, efeitos de desregulação endócrina, efeitos na reprodução e desenvolvimento, etc., como no processo de revisão eles foram mantidos e outros conseguiram autorização? Como coibir o comércio internacional de agrotóxicos proibidos nos próprios países que os produzem, como, por exemplo, na União Europeia e na Inglaterra? Acho que eu vou responder primeiro para a Aline dar uma descansada na voz. Bom, quando os produtos que vão para exportação, em geral, eles passam por uma análise, né? Hoje a gente tem no Brasil o maior, acho que o mais equipado laboratório que quantifica agrotóxicos, ele faz essa análise para exportação, né? Que é um serviço que fazem para o próprio agronegócio. E os países que importam, então, nossos produtos, eles também fazem uma verificação para ver se está dentro dos limites. Bom, o que acontece, e eu acho que isso tem sido positivo, né? Vamos ver se isso muda em termos de ações práticas, é que principalmente a Europa tem se preocupado com a questão ambiental, até porque isso repercute no planeta inteiro, né? A questão das mudanças climáticas são apontadas por cientistas e que são mundiais, né? São planetárias, na verdade. Então, o que se tem visto é que o avanço, né, a expansão das fronteiras agrícolas no Brasil, degradando o cerrado brasileiro, degradando vários biomas, inclusive a floresta amazônica, para a produção de
soja, milho, de monoculturas, mas também da pecuária, isso tem essa repercussão. Então, esses países têm se preocupado com como que esses produtos são cultivados, né? A gente ainda não vê mudanças muito efetivas, mas eu sou esperançosa que isso, pelo menos, traga um impacto econômico para esse setor e que ele se torne, né, mais responsável ambientalmente, né? Esses países, inclusive, são países onde alimentos orgânicos estão amplamente disponíveis, né? Então, quer dizer, tem uma preocupação, sim, com esse tipo de produto que chega lá. A outra questão que a Débora colocou é sobre o registro de produtos que causam efeitos que deveriam indicar sua proibição no Brasil. Então, tem uma questão que a gente tem produtos registrados no Brasil há várias décadas, mesmo antes da criação da Anvisa, antes até da Constituição de 1988. E esses produtos, a maioria deles, nunca passou por um processo de revisão. Ou seja, o conhecimento científico avançou, mostrando o comportamento dessas substâncias, desses agrotóxicos em populações humanas, em dados laboratoriais, e esse avanço da ciência não repercutiu numa mudança do perfil de produtos, né, desse portfólio de produtos extremamente tóxicos que a gente tem aqui no Brasil, enquanto que outros países fazem essa revisão periódica, essa revisão de forma periódica, né, prevista inclusive em lei. A outra questão, mesmo de produtos que foram mantidos no mercado após uma revisão da Anvisa, a gente explica isso também por conta do que a Aline colocou. O modo como a Anvisa olha os estudos é um modo muito rigoroso, tá? Mas do ponto de vista contrário, né? Não é um rigor que a gente quer para ser mais protetivo para a saúde ou para o meio ambiente. Quando ela tem dúvidas sobre o estudo, sobre o resultado, ela inverte, ela beneficia os fabricantes. Então, ela toma as decisões regulatórias, decisões de registro, com base quase que totalmente nos estudos apresentados pelas indústrias. E aí eu convido, né, a quem que tiver mais curiosidade, visitar os pareceres técnicos da Anvisa, principalmente da reavaliação do glifosato, do Tiran, do 2,4-D, aonde ela expõe de forma até assim impressionante como que as forças-tarefas, né, que são as task force das indústrias de agrotóxicos, que são multinacionais, elas se reúnem em grupos chamado Força-Tarefa para acompanhar o processo de revisão de registro das suas moléculas. Então, a gente vai ver como elas opinam no parecer da Anvisa, né? E eu não sei se alguém aqui foi convidado para dar alguma opinião nesse processo, mas a gente vê que instituições de pesquisa não participam, independentes, não participam desse processo, ou o Ministério Público, ou organizações da sociedade civil. A gente só se depara com o resultado desse processo de reavaliação no momento que vai para a consulta pública. E às vezes é um mês de consulta pública, às vezes que estenda até 90 dias. É um período muito curto para a gente se apropriar dos estudos, do documento e fazer uma manifestação. Ainda assim, quando são feitas manifestações, a Anvisa não justifica porque ignorou o posicionamento de algumas instituições. Então, no caso do glifosato, já para encerrar, a gente fez um parecer técnico pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a gente aportou no processo de consulta pública, mostrando, né, outros estudos que a Anvisa não tinha citado no processo de revisão, não estavam no documento, estudos muito preocupantes do ponto de vista dos efeitos da saúde do glifosato. A gente não sabe por que foram ignorados, e além disso, a gente também traz uma discussão que é sobre como essas grandes nacionais, no caso a Monsanto, que é a principal interessada na manutenção do glifosato, como que ela intercedeu e pressionou os próprios órgãos europeus
para que mantivesse o registro lá, isso em 2015, quando foi iniciado o processo de revisão na Europa. E aí isso também foi explicitado muito por conta dos processos judiciais contra Monsanto, né, que levaram a multas milionárias por conta de casos de câncer de várias pessoas, principalmente nos Estados Unidos. E aí nesses processos eles foram obrigados a abrir seus e-mails, suas mensagens, seus documentos, e aí realmente é assustador ver como a empresa pressionou, intercedeu, interferiu em causa própria junto a órgãos reguladores internacionais, e a gente possivelmente teve o mesmo resultado aqui no Brasil. Ótimo, Karen, muito obrigada. Acho que a Aline quer falar. O microfone está no mudo. Não está conseguindo desmutar, será? Ué, por que será? Poxa, perdemos a Aline. Agora ligou. Eu conectei pelo celular agora. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Travou. Bom, Mas que bom que você conseguiu dar um jeito, rapidinho. Pronto, sorte que o celular estava na mão. Então, bem rapidamente, só para complementar o que Karen falou, acho que uma coisa muito importante é a gente observar justamente, né, a pergunta: por que é que esses registros foram mantidos? Por que é que produtos associados a desfechos considerados proibitivos para fins de registro têm esse registro mantido no Brasil? Karen trouxe aí uma explanação ótima, mas eu queria destacar que, em última instância, a gente tem a questão dos conflitos a gente tem a questão dos estudos que são, no final das contas, considerados para manutenção do registro, e quando a gente vai olhar esses estudos, a gente observa que muitos deles são permeados por conflitos de interesse. Então, eu vou dar um exemplo bem público e notório. O que eu vou falar está disponível na internet, tem página dedicada a isso, né? Que é o caso do glifosato, a situação regulatória internacional dele, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem nos Estados Unidos, né? Se vocês escreverem Monsanto Papers no Google aí, ou no navegador de preferência, vocês vão identificar justamente que os estudos que foram utilizados, né, para a manutenção do registro do glifosato são estudos que foram financiados pela indústria interessada na manutenção do seu registro, a detentora, né, do registro do produto, a Monsanto. Então, aqui eu não estou falando o nome de ninguém que não seja um processo público e notório. Então, se vocês pesquisarem, como eu disse, né, então vocês vão ver que os estudos utilizados são estudos permeados por conflitos de interesse, financiados pela indústria, em que os pesquisadores que assinam esses estudos muitas vezes sequer escreveram eles ou fizeram as análises, né? São os chamados escritores fantasma. São pesquisadores de renome contratados para dar peso ao estudo, mas que eles não produziram o estudo. Eles só ganharam um dinheirinho para produzir. E tem evidência disso tudo, né? Num processo judicial, para provar a relação entre a exposição ao glifosato e um tipo de câncer que a Karen mencionou, né? O linfoma não-Hodgkin, foram, no processo que foi movido nos Estados Unidos, todos esses documentos internos da Monsanto vieram a público. E aí, nesses documentos internos que envolvem pareceres, estudos, trocas de e-mails, memorandos internos, tem tudo isso. A Monsanto dizendo que o glifosato, né, o produto formulado, ele poderia estar associado a vários problemas de saúde, mostrando os esforços da empresa em ocultar esses danos, né, em manipular os resultados dos estudos. Então, tem evidência de que os estudos tiveram seus resultados manipulados, que foram contratados escritores fantasma para assiná-los, de que houve perseguição, assédio a pesquisadores que produziram estudos que
comprovavam os danos desses produtos. Então, o que é que a gente vê? De um lado, as pesquisas independentes feitas por pesquisadores independentes, vinculados muitas vezes a instituições de pesquisa, ensino, né? E os estudos, do outro lado, financiados pelas próprias empresas interessadas na manutenção do registro. Então, a gente tem esses dois cenários e, na análise do registro de um produto, na reavaliação do registro de um produto feito aqui no Brasil, esses estudos eles não recebem a mesma atenção. Esses estudos que são aportados pelas empresas, eles recebem um peso muito maior do que esses outros estudos, que muitas vezes são feitos nas condições reais de exposição, com o produto formulado, aos quais as pessoas concretamente vão se expor, e não somente ao ingrediente ativo. Então, a gente tem muito essa questão, né? A questão do conflito de interesse que permeia e dos estudos que são considerados na manutenção do registro. Então, quais são as evidências que vêm sendo consideradas? Por que as evidências dos estudos epidemiológicos em populações humanas não têm um peso maior nesse processo de avaliação do registro? Deveriam ter. Por que esses estudos feitos com os produtos formulados, aos quais as pessoas se expõem concretamente, eles não recebem também uma outra valoração? Existem questões que precisam ser provocadas, porque o processo hoje para a reavaliação de um agrotóxico no Brasil, ele, assim como em vários outros lugares, né, ele é permeado por todos esses conflitos. Karen também falou muito, as task forces envolvidas até o último fio de cabelo no processo de reavaliação. E como se dá a participação da sociedade nesse processo? Não é? Então, a gente tem uma assimetria nessa participação e uma assimetria na valoração dos estudos muito grande. Em contrapartida, a gente tem um conflito de interesse gigante que é negligenciado. Então, a gente abre os olhos para determinadas coisas, olha com muita atenção algumas coisas que não precisavam, que não deveriam ser observadas dessa forma, e fecha os olhos para outras que a gente deveria olhar com muito mais atenção e carinho, né? Então, é muito importante que a gente pondere todas essas questões e, principalmente, que no Brasil a gente não passe por esse processo de vez em quando, decidir reavaliar um produto. Era muito importante que a gente tivesse um processo de reavaliação aqui que fosse periódico, sistemático. Aqui o registro tem validade eterna. De vez em quando alguém entra em reavaliação, utilizando determinados critérios, mas que não necessariamente são aqueles critérios mais adequados e que vão valorar os estudos considerando a questão do conflito de interesse, né? Dos envolvidos na produção daquela evidência científica. Tem um livro muito interessante do David Michaels, que ele mostra, que fala justamente sobre essas relações, ele trabalhou na EPA, e ele mostra todas essas relações escusas entre o setor regulado e os órgãos governamentais. E ele coloca que a probabilidade de um estudo financiado pela indústria ser favorável à manutenção do registro, eles podem chegar até, se eu não me engano, eu não estou com percentual de cabeça, mas é alguma coisa entre 62% e 80%. Enquanto os estudos independentes têm uma probabilidade muito, muito, muito superior de mostrar danos relacionados à saúde. Então, quer dizer, se não for tudo uma grande coincidência, e olha que coincidência fantástica, viu? Porque dá para toda substância, é impressionante. Se não for uma coincidência fantástica, é porque realmente existe uma coisa chamada conflito de interesse. Isso é importante também da gente considerar. Muito obrigada, Aline, Karen. Por conta do adiantado da hora, eu vou fazer a última pergunta. A gente teve outras interações no chat, mais comentários. O Mário, ele faz a seguinte pergunta. Essa desregulamentação não poderá ser um tiro nos dois pés na medida em que resíduos destes agrotóxicos nos produtos exportados pelo Brasil redundará em proibição da importação pelos países, especialmente os da OCDE? E aí ele complementa. Além do mais, a morte dos polinizadores e dos predadores naturais levará também à perda da produção agrícola. Outro tiro no pé. Eu convido também as palestrantes, se quiserem, já fazer uma fala de despedida para a gente já encaminhar para o final. Bom, isso que o Mário coloca é muito importante, mas isso talvez não seja uma grande perda econômica para esses setores, porque isso ocorre frequentemente,
esse retorno de cargas de produtos que chegaram lá com níveis muito acima do que esses países preconizam. E aí o que acontece é que esse produto retorna para o Brasil e aí vem aqui numa promoção para a gente ser envenenado, porque aqui isso é permitido, né? Não só é permitido, como a gente tem uma situação de monitoramento de água, de agrotóxicos em água, em alimento, em produtos industrializados muito elevada. Né? Então, o último dado da Anvisa, a gente viu que um percentual muito elevado dos alimentos que a gente consome contém misturas de agrotóxicos. E essas misturas, elas não são investigadas durante o processo de registro, né? Então, a gente chegou a identificar uma amostra que tinha 21 agrotóxicos. Né? Então, o que esse coquetel aí de veneno faz para a gente? Né? O que a ciência já vem mostrando, e vários estudos publicados nesse sentido, é que existe um aumento da toxicidade. Então, às vezes, um agrotóxico ele não causa câncer, mas na presença de outro, eles se misturam aí e desencadeiam, né? Então a gente tem essa situação. A outra questão também, assim, só não está muito dentro da pergunta, mas só para complementar, é que o produto formulado, o produto de prateleira, ele não é só o ingrediente ativo de agrotóxico. O que a indústria estuda e apresenta os estudos é essa molécula num estado de pureza muito elevado. E aí o que acontece? Primeiro, é que vários contaminantes durante o processo de produção de agrotóxicos, eles são gerados, né? Então, no caso do 2,4-D, a gente tem só a geração de dioxinas, né? Que é considerada uma molécula das mais tóxicas produzidas pelo homem. E, além disso, o produto formulado ele vai conter outros agrotóxicos, ele vai conter outras substâncias, né, que são considerados ingredientes inertes para essas indústrias, né, e são moléculas que aumentam a toxicidade. O próprio glifosato, a formulação do produto comercial é mais tóxica do que tem sido mostrado mais tóxicas para manifestação de câncer do que o glifosato isolado, né? Então, realmente, a gente tem essa situação bem preocupante. Eu acho que, considerando o horário aqui, né, eu não vou nem falar mais nada, eu só vou agradecer, já fazendo então aqui a minha fala final, agradecer o convite, agradecer os presentes, dizer que é sempre muito bom, né, estar debatendo esse tema, e como eu disse, considerando a conjuntura atual, que além da flexibilização, liberação acelerada de agrotóxicos, a gente tem um cenário de uma pandemia que ele não está descolado, né? Ele não se dá descolado da questão dos agrotóxicos. Ele, ao contrário, ele agrava esse cenário e é agravado por esse cenário. Então, a gente precisa tratar, considerando toda essa nossa conjuntura atual, para além da político-econômica também epidemiológica, né, do cenário da pandemia, considerando a problemática dos agrotóxicos não descolada, mas intrinsecamente relacionada a esse problema, porque a gente tem, pelo menos, demonstra a pontinha do iceberg, né? Que esse problema ele é muito mais sério do que o que a gente imagina, e ele está relacionado a muitos outros problemas. A pandemia de Covid, a gente já tem vacina, bem ou mal, lento, as pessoas vêm sendo vacinadas, mas a gente está num cenário que, se esse modo de produção se mantiver, a gente só está esperando pela próxima pandemia. E pode ser que a próxima a gente não tenha uma taxa de letalidade relativamente baixa, como a gente tem da Covid, que não chega a 3%. Ou seja, de cada 100, em média, 3 pessoas evoluem para o óbito. A gente pode ter problemas, porque a gente tem vírus que são muito mais patogênicos, né? Com a capacidade de infecção muito maior. A gente tem vírus que podem ter uma letalidade muito mais elevada. A gente tem, por exemplo, ebola. Ebola, a letalidade gira em torno de 60%. Imagina se fosse uma coisa dessas, a próxima que viesse, não é? Então, a gente tem outros patógenos que têm um potencial muito, tanto de capacidade de infectar pessoas, quanto de causar a morte, muito mais severos.
Então, se a gente não pensar urgente para ontem numa reconversão tecnológica e que a gente se livre do uso de venenos, a gente está esperando pela próxima desgraça, e ela pode ser muito maior do que a atual. Acho que faltou eu me despedir, mas só para colocar mais um componente desse cenário, que é o desmonte dos órgãos ambientais, dos órgãos de saúde, que a gente tem visto nos últimos 2 anos de forma mais acelerada, né? A gente tem também vários relatos de silenciamento, né, de comunicados a servidores públicos, né, como do ICMBio, isso também foi publicizado, para não se manifestarem, né? Então, eu acho que isso é o maior atestado de reconhecimento da indústria de agrotóxicos e do setor do agronegócio, do que fazem os seus venenos para a nossa saúde e para o meio ambiente. Acho que se tudo tivesse transcorrendo, né, se tudo fosse como eles dizem, nada causa problema, por que desmontar esses órgãos? Por que silenciar pesquisadores e servidores públicos? Por que querem uma reforma administrativa? Desmontando o Estado brasileiro. É para ocultar o envenenamento e a morte da população brasileira e da nossa biodiversidade. Obrigada, Fórum Paulista, por existir e essas pessoas aqui muito comprometidas com o interesse público. Nós que agradecemos. Se estivéssemos presencialmente, estaríamos ouvindo a salva de palmas. Para encerramento, então, eu passo a palavra para a doutora Marcela. Ai, Karen e Aline, muito obrigada mais uma vez pela colaboração aqui com o Fórum Paulista. Foi excelente, assim, eu não tenho palavras assim para descrever a contribuição de vocês, sempre com muita precisão científica, com muita coragem também, né, para abordar esse tema que é assustador e necessário, né? A gente precisa estar sempre conversando sobre isso e se apropriando dessas informações para utilizar no nosso dia a dia, da nossa atividade, na nossa luta também. E é muito bom, é muito gratificante, né, ver assim duas mulheres jovens, tão inteligentes, tão engajadas, tão corajosas, né, com essa contribuição super relevante. Então, em nome do Fórum Paulista, eu agradeço a participação de vocês, e agradeço a presença também de todos vocês enfim, numa noite fria, né, pelo menos aqui em São Paulo, de quarta-feira, mas assim, tivemos um ótimo público, muito engajado, uma discussão muito relevante, e contamos com vocês para continuar, né, essa luta, sempre com muita união, e sem perder o ânimo e a esperança, né, de que a gente pode juntos, coletivamente, construir aí dias melhores. Então, muito obrigada. Vou repassar para a Bia para uns recados finais. Certo, nós reforçamos que esse evento ele está sendo gravado e a gravação vai ficar disponível no canal do YouTube do MPT Campinas. É só buscar como MPT Campinas Oficial. Amanhã a gente já sobe a gravação para lá. E também convidamos a todas e todos para seguirem, curtirem, comentarem, compartilharem o Facebook e o Instagram do Fórum. Principalmente o Instagram, a gente está construindo agora a nossa rede, então em ambas as redes a gente está como FP Combate Impactos Agrotóxicos. Encerramos então, agradecemos muito e desejamos uma boa noite. Obrigada, gente. Parabéns.